Boa noite, pessoal. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. Que bom ver vocês aqui, amigos, queridos, pessoal que sempre vem conosco, que estão no tratamento, pessoal que vem aqui, a gente está fazendo amigos, graças a Deus, que bom. Uma noite não muito fria, graças a Deus. Ontem estava mais frio, né? Se fosse ontem, eu tenho certeza que isso aqui estava o dobro de gente, mas como hoje está menos frio, então veio menos pessoas. Mas vocês estão aqui para aquecer os nossos corações, os corações dos nossos, os bons espíritos que estão aqui. Hoje, trago o nosso amigo aqui de Pongaí, Tavinho, que ele vai falar sobre um tema. O auxílio virá. O auxílio virá. Pode ter certeza, gente. Se a gente pedir o coração, ele virá mesmo. Mas isso eu vou deixar para o Tavinho fazer, porque isso aí é com ele. Eu vou fazer uma prece bem rapidinho aqui e já vou passar a palavra para ele, tá bom? Peço a todos, fechem os olhos. Pensem no nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre Jesus. Pense nele entrando por aquele portão. Se você olhar para trás, ele vai estar sorrindo, de braços abertos, como ele sempre é. Ele é amor a toda prova. Ele passa para nós todo o amor, toda a sinceridade, toda a praticidade para vivermos como ele. É difícil? É difícil. Mas se a gente conseguir fazer pelo menos 1%, nós já estamos num bom caminho andado, né? Então vamos agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, aos bons espíritos desta casa que prepararam o ambiente para nós. E que os bons espíritos intuam o nosso irmão aqui, Tavinho, para que ele possa passar para nós o que ele estudou, o que ele aprendeu antes de nós. E agora ele vai ensinar, dando essa aula para nós. Que assim seja. Meu amigo, a gente fica honrado de tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tá bom? E foi muito bom te ver. Ótimo, maravilha. Fique à vontade. É uma hora, você sabe, tá? Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês essa noite aqui. Uma noite agradável, como disse o Flávio. Mas certamente ela se torna mais agradável a partir do momento que nós adentramos a esse recinto, a ouvir a fala do Flávio, quando se fala do Cristo. E o Cristo toca ao nosso coração. Independentemente qual seja a situação de cada um de vocês, cada um de nós, quando falamos de Jesus, quando ouvimos falar o nome dele, certamente o nosso coração pulsa diferente. E com essa intensidade, a gente vai percebendo que, através do seu evangelho, através dos seus ensinamentos, da simplicidade que lhe foi proporcionada na caminhada, durante as perseguições sofridas, mas o que ele passa para nós, essa segurança, essa vontade de experienciar junto ao Cristo as dificuldades que passamos. Pois certamente a gente lembra dos momentos bons que já vivenciamos e experimentamos na vida. E aqueles que tocam fundo o nosso coração, que deixaram cicatrizes difíceis de serem recompostas, mas que pouco a pouco, sabendo que com a presença do Cristo junto a nós, tudo se torna mais leve, o fardo se torna mais leve. E pouco a pouco a gente vai percebendo isso. A alegria retorna ao nosso coração, o convívio se torna mais agradável, ou seja, tudo quando nós espelharmos em Jesus, fará que a nossa vida, o nosso fardo se torne bem mais leve. Então eu desejo inicialmente, do fundo do meu coração, que cada um de vocês possa estar totalmente com esse coração receptivo aos ensinamentos de Jesus e seguir aos passos do nosso querido Mestre. Agradeço ao convite, ao qual sou muito grato pela lembrança do meu nome para estar com você essa noite. Aos trabalhadores da casa, eu já parabenizo
que pelo pouco que conversamos, a gente vê o trabalho sério que vocês desenvolvem aqui, demandando assim a vontade. Lá a questão 909 no Livro dos Espíritos, que fala sobre a boa vontade nossa. E é essa boa vontade que ela se faz necessária numa casa de trabalhadores quanto essa. Porque a alegria em si não está no nosso benefício. Porque quando nós estamos doando, certamente, nós estamos oferecendo algo além daquilo que possuímos. Principalmente aos preceitos de Jesus. Então, aquele que se dedica a compartilhar os seus momentos de estar junto com a família, por exemplo, estar trabalhando aqui na montagem da cesta básica, para distribuir água fluidificada, a mensagem que seja durante a chegada dos amigos aqui, todo trabalho é importante. Ninguém é mais importante que ninguém. Todos nós somos iguais. E a gente, como dirigente de casa espírita há alguns anos lá na nossa Pongaí, a gente percebe quanto gostoso é quando chega alguém novo na nossa casa. Quando chega um amigo que às vezes vem pela dificuldade, vem pelas dores da vida, e acolhemos da melhor maneira possível no nosso ponto de vista. Porque às vezes ele já esteve em outras vertentes religiosas e não houve aquilo assim, aquele acolhimento, ouviu algo que lhe tocasse o coração, que pudesse mudar momentaneamente aquela dor que ele trazia consigo, né? Mas certamente, a cada um de vocês que aqui se adentram, esse acolhimento é realizado. E melhor ainda, a mudança de vida proporcionada através do conhecimento, de uma palavra amiga. Porque a gente tem que lembrar muito e sempre que a nossa palavra, seja ela boa ou ruim, nós podemos mudar a história da vida de uma pessoa. Então, eu venho com uma responsabilidade, no meu ponto de vista, muito grande, de deixar a mensagem dessa noite sob a minha visão, mas principalmente eu me despindo de tudo aquilo que não é vindo de Jesus. A boa vontade, então eu já digo para vocês, hoje eu tento expressar para vocês da melhor maneira possível isso que nós vamos abordar essa noite. O auxílio virá. Mas, antes de adentrarmos especificamente sobre esse tema, sobre essa mensagem do nosso querido Chico Xavier através do Emmanuel, a gente lembra da importância da casa espírita. A importância de virmos à casa espírita. E a gente tem passado por um período tão difícil quanto foi e quanto é a pandemia, onde além das vidas de pessoas queridas as quais nós perdemos nessa jornada, independentemente da razão, não vamos adentrar a esse assunto especificamente, mas a distância que muitos de nós ficamos da casa espírita nesse período. 2 anos aí, até mais, né? Aquelas idas e vindas com as precauções, com máscara e tudo mais. Mas a gente sentia muita falta, esse contato especificamente do acolhimento, de estarmos frente a frente um com o outro. A tecnologia auxiliou? Muito nos auxiliou, com certeza. Mas o abraço que eu recebi hoje, tanto do Flávio, quanto da Isabela e do querido Ilcinho, já muda toda essa história, muda tudo isso para mim. Ou seja, é um abraço que a gente sabe que vem do fundo do coração. Aquela mensagem que o WhatsApp, as outras redes sociais não nos proporcionam, a não ser esse abraço tão gostoso que a gente recebe quando reencontra um amigo. E eu lembro daquela frase de Pedro, do Cristo para Pedro. Pedro, conhece a alegria de servir a um amigo? Então, amigos, procuramos preservá-los na maior intensidade, pois eles são demasiadamente importantes para cada um de nós. Iniciando nos nossos lares, com as pessoas queridas, mas estendendo esse círculo, esse vínculo nosso, que a gente sabe quão maravilhoso isso é. E retornando então à nossa fala específica sobre o acolhimento na casa espírita. Quantas pessoas já nos procuraram, né? E às vezes chegando com seu coração totalmente machucado, destroçado às vezes por N situações da vida, perda de entes queridos, situações ali de rompimentos matrimoniais, qualquer que seja a situação, revés financeiro, independentemente do que seja essa situação. E eles chegam à casa espírita e vão recebendo essa proteção, o amparo da espiritualidade maior. Os benfeitores atuam continuamente. A vocês que estão aí nesse momento nos ouvindo aqui presencialmente, quanto aos irmãos aí da página também, eu deixo meu abraço, boa noite para vocês. Esse trabalho da espiritualidade é incessante. Por quê?
eles sabem das nossas carências, eles sabem das nossas necessidades. Então a importância também de quando adentrarmos a casa espírita, se o nosso coração está carregado de mágoas e ressentimentos por alguém, lembremos que no momento do passe, para que possamos receber todos esses fluidos, se faz necessário que nós possamos tirar tudo isso de ruim, para que a nossa comunhão com os benfeitores espirituais se faça de uma maneira satisfatória e eficiente. Porque a gente vem buscar o auxílio virá, mas a gente tem que lembrar que nós temos que oferecer a nossa contrapartida. Eu lembro de uma frase do Haroldo Dutra Dias que me marcou profundamente. Há muitos anos atrás eu ouvi essa frase, que é: Deus não multiplica zero. Ou seja, 0 vezes 0, 0 vezes 1000, será zero para sempre. Não vai mudar o resultado dessa soma, dessa multiplicação ali. O resultado será o mesmo. Agora, se nós estamos em condições de ofertar 1%, 99% certamente ele estará apto a nos oferecer. Lembrando do nosso merecimento, lembrando da nossa boa vontade, da intenção a qual nós desejamos também muitas vezes. Porque muitas vezes a gente olha para o outro, ele está numa condição melhor que a nossa. E a gente tem o grave defeito de olhar aqueles que estão à nossa frente ou acima de nós. Aqueles que estão para trás ou abaixo de nós, muitas vezes não servem como referência no nosso ponto de vista. Ou seja, vamos procurar uma condição de que possamos assim dar uma estabilidade tanto nas nossas vontades, nos nossos anseios, quanto aquilo que muitas vezes está muito distante de nós. Não impossível, mas momentaneamente a gente sabe que é uma situação difícil. E para Deus não existe impossível, nós sabemos. E o que nos deixa triste muitas vezes, o que é? Aquele coração aflito de outrora, ele vai se fortalecendo. Ele ouve a palestra, a preleção, ele vai receber o passe, a água fluidificada, que contém os medicamentos necessários ali, que a espiritualidade já preparou para recebê-lo e oferecer ao final. E muitas situações ainda, a gente percebe que após a sua efetiva melhora, abandona a casa espírita, abandona o estudo, ou seja, de uma maneira até, vamos dizer assim, grosseira falando, vira as costas e vai embora. E lá na frente, muitas vezes, a cena se repete, a condição às vezes é pior do que aquela inicial, e ele retorna à casa espírita. Já naquele arrependimento, muitas vezes, que vai ser diferente, que vai fazer algo que já sabia que teria que ser feito e não fez, que foi adiado aquele planejamento em razão daquela melhora. É a mesma coisa do paciente, quando está recebendo um tratamento médico, através dos seus medicamentos que são receitados ali e tal. E quantos de nós já ouvimos ali alguém dizer assim: ah, eu melhorei, então por conta própria eu parei com a medicação, eu parei com o medicamento. Aí as consequências às vezes são piores, se agravam da condição anterior à qual ele foi buscar o primeiro socorro ao médico. E principalmente nessa parte nossa, do tratamento do espírito, a parte espiritual nossa. Porque nós buscamos e já vamos visualizando e buscando o quê? A melhora da nossa parte física, a melhora para você trocar de carro quando tiver uma condição melhor, para reformar sua casa, ou seja, os sonhos materiais, que são efêmeros e passageiros. E eu garanto para vocês, a prioridade hoje de cada um de nós presentes aqui essa noite, dos irmãos na página, será que lá no início da pandemia, em fevereiro, março de 2020, era a mesma de hoje? Ou seja, eu acredito que muitos planos foram completamente alterados. Tantas situações que mudaram repentinamente e quem de nós imaginávamos que passaríamos por tudo isso? Então a vida muitas vezes vai moldando-nos de alguma forma que nós vamos sentindo assim duramente essas mudanças. Muito difícil a gente aceitar, às vezes, uma mudança muito brusca. Perda de um ente querido, por exemplo, quanto dói, quanto é difícil. Mesmo aquele numa doença terminal que nós vemos dia após dia, como uma chama que outrora era linda, maravilhosa ali, e ela vai totalmente assim apagando dia após dia. Eu me recordo quando da minha mãe, em 2014, sempre uma saúde boa, teve várias deficiências, cirurgias realizadas, mas pouco a pouco, e a gente começa a pensar e refletir nisso aí. De dezembro a mês 7, mês de julho,
é o Alzheimer, e foi de uma forma tão agressiva assim, a perda da memória, tinha que se alimentar através de cuidadoras e tudo mais, ou seja, aquela situação difícil. Esse exemplo eu cito porque nós, muitas vezes, nós esperamos sempre o melhor, e a vida às vezes nos oferece aquilo que nós jamais imaginaríamos passar. E aonde nós vamos encontrar essa sustentação? Através da nossa doutrina, através dos ensinamentos de Jesus, e principalmente através da nossa fé na vida futura. Porque vida não é apenas essa que nós estamos vivendo hoje. Viemos do nosso trabalho, curtimos a nossa jornada hoje. Quantos de vocês acordaram na madrugada, tiveram um dia difícil, uma quinta-feira difícil, de labuta e de dificuldade, em família, com o chefe, no trabalho, cumprindo suas obrigações de uma maneira ali apertada? Eu falo que às vezes a régua é de 30 centímetros, você tem que ter uma menor de 15, e ela fica pequena e não dá para fazer todo aquele compromisso. Ou seja, nós estamos sempre ali naquele sacrifício, vamos dizer assim, na luta boa da vida que eu sempre falo, porque certamente o que nos faz crescer são as dificuldades. Quem que está numa zona de conforto, que está numa situação totalmente cômoda, que ele vai ter um crescimento, uma elevação espiritual? Eu acredito que é muito difícil. Agora nós não. Quantas vezes já passamos situações delicadíssimas na nossa vida? Dificuldades, problemas que nós nos perguntávamos, será que eu vou conseguir sanar essa dificuldade? Será que vai acabar isso aí? E o tempo passou, o problema ficou para trás. E a gente olha, fala, nossa, se fosse hoje, dificilmente eu conseguiria passar novamente. E eu reforço, eu acredito que aí nós temos mais condições, porque serviu como lição, muitas vezes, aquela podada que nós levamos ali da vida, né? Aquela moldada que foi dada no nosso querer, no nosso orgulho, muitas vezes, para que nós pudéssemos cair na realidade. Realidade essa que é difícil para todos nós, como dizíamos há pouco aqui no comentário. E a vida vai seguindo, muito maravilhosa, que certamente cada um de nós vamos experimentando situações que eu acredito que nesses tempos atuais, nessas dificuldades enfrentadas por cada um de nós, o quanto isso nos fortaleceu. Nos mostra claramente como nós recebemos e tiramos forças de onde a gente não imagina. Ou seja, a proteção nossa é contínua. Então o tema da nossa fala, o auxílio virá, ele decorre de uma mensagem que, através de Emmanuel, o Chico nos trouxe. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. Porque o primeiro impacto, qualquer problema que nos visita, vamos dizer assim, a gente já fica meio em desespero. A ansiedade toma conta. A dificuldade é que nós estamos antecipando o sofrimento, as nossas dores, em razão daquilo que ainda não começou a acontecer. E eu designo isso aí como desgaste inútil. Até tem algumas falas a respeito disso aí, algumas preleções. Por que o desgaste inútil? Por exemplo, vamos fazer um exame amanhã. E aí a preocupação já começou antes de chegar o dia. Quando fomos ao médico, ele passou lá, nos encaminhou para fazer tal exame. Aí já começa o nosso pensamento. A multiplicar 1.000.000 por hora de pensar o pior. Nunca pensamos que nada vai estar acontecendo conosco. Pelo contrário, a gente vai abrindo assim tantos capítulos adiante que nós já vamos sofrendo por antecipação. Aí chega o dia do exame, é realizado, pega o resultado no prazo determinado, aí levamos ao médico ali para verificação. Não, está tudo bem. Ou seja, quanta ansiedade, quanto desgaste inútil que nós já tivemos sofrendo antecipadamente. Quanto sofrimento que muitas vezes nós passamos até hoje, cada um na sua realidade, na sua experiência, em razão de quê? De um fato que nunca aconteceu. E às vezes foram noites sem dormir, noites de dificuldades. E Emmanuel prossegue. É tão amargo esse problema que talvez não possas comentá-lo de pronto. E aí eu vou mais além. Eu garanto que muitos ou alguns de nós temos algo que nós estamos guardando até hoje, que não comentamos com ninguém, que fica armazenado lá no fundo do nosso coração.
por receio, por insegurança, por alguma coisa desse tipo. Por alguma coisa desse tipo. E da mesma forma, quando nós vivenciamos uma experiência ruim, que ela está também embrulhadinha, quietinha num determinado canto do nosso coração, e vem à tona novamente aquela situação. E aí nós pegamos aquele pacote que estava tão bem feito, desembrulhamos ele todo e vem à tona novamente. E segundo alguns estudos, o que o nosso pensamento vai visualizar, experimentar novamente, nós não sabemos se está... Aliás, ele não sabe se está acontecendo de novo. Por quê? A nossa memória tem aquela busca que nós sabemos. Muitas pessoas lembram do dia, da hora, da música, do perfume, da cor da roupa, tudo. Então imagina só esse pensamento nosso, o tanto de desgaste inútil que nos traz, recordando de tudo isso. Esse desgaste, assim, totalmente desnecessário para cada um de nós. Às vezes a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Às vezes uma notícia num consultório médico, no primeiro impacto, né? A gente recebe aquela notícia, a gente fica desesperado. Logicamente, aí nós somos passivos das emoções, dos sentimentos, e muitas vezes não é conosco, é com alguém da família, com um filho, quem quer que seja. Então já começa de novo aquele sofrimento, aquele desgaste completamente desnecessário, mas nós estamos experimentando sem razão do quê? Do nosso nível de conhecimento ainda, da nossa evolução espiritual, do nível que nós nos encontramos até o presente momento. Vamos evoluir, vamos chegar ao Espírito Cristo, como Jesus certamente. Mas isso aí demora alguns bilhões de anos, mas vamos chegar, né? Se Deus quiser. Entretanto, não esmoreças. Então, perante as dificuldades da nossa vida, Emmanuel nos traz aqui através do nosso querido Chico. Entretanto, não esmoreças. Ou seja, se baixarmos a guarda, a nossa cabeça, e falar que não tem jeito para nós mesmos, aí se torna muito difícil. O fardo se torna excessivamente pesado e complicado para que nós possamos caminhar. Lembrando quantas tropeços e quedas nós já tivemos e voltamos novamente a caminhar. Voltamos novamente naquela corrida alegre, porque o que é bom passa, o que é ruim, embora pareça não ter fim, também vai passar. E dentro dessa realidade, eu lembrei de uma historinha aqui, que uma pessoa, uma certa idade, um senhor, um casal e a filha iam ao consultório médico. E o médico, dia após dia, vendo o declínio da saúde daquele seu paciente, uma doença agressiva, e ele ficava perplexo com a animação, com o otimismo, o bom ânimo daquele senhor, paciente dele. E aí, num determinado dia, a coisa se agravando, e o médico um dia falou, vou perguntar para ele como é que ele consegue se manter dessa forma. Aí chamou ele reservadamente, falou, eu queria fazer uma pergunta para você. Ele falou, não, pode falar na frente da minha mulher, da minha filha, que não tem segredo, aqui nós estamos todos juntos. Ele falou, então, eu acompanho o seu tratamento desde o início e vejo que, apesar da sua situação estar se tornando cada dia mais difícil, você está se debilitando, o seu organismo está sentindo o impacto dessa doença, como você mantém esse otimismo todo? Como você consegue viver com tanta alegria e tanta energia boa que você transmite? Eu sinto tudo isso aí. Ele pegou um papel, uma folha, estava em branco dos dois lados. Ele disse para o médico, meu pai me ensinou uma coisa. Falou, quando a situação estiver boa, quando estiver tudo correndo bem, você estiver em tranquilidade com sua família, seus negócios, lembre-se, isso também passa. E do outro lado, apesar de ter escrito alguma coisa, estava em branco também. E ele mostrou para o médico. Foi quando a coisa está ruim, está em dificuldade extrema, que nós estamos lá no fundo do poço, que tantos dizem, meu pai me mostrou também, isso também passa. Ou seja, a situação não é duradoura. Nós podemos ter dias ruins, momentos ruins, mas uma vida ruim, eu tenho certeza que nenhum de nós temos. Basta lembrarmos e colocarmos no prato de uma balança. Do lado de cá, os momentos felizes da nossa vida. Nascimento de um filho, aquisição de um bem que a gente desejaria, uma casa, um apartamento, um carro, bem materiais. E aqui do outro lado, que está lá embaixo, os momentos tristes da nossa vida.
perda de um ente querido, um relacionamento rompido, uma dificuldade material, um revés financeiro, ou seja, os bens que nós temos diariamente, a simplicidade de estarmos com a família, tomando um café, um bate-papo, hoje que nós estamos aqui reunidos falando de Jesus. Isso não tem dinheiro que paga, de voltar à minha casa, lembrar que eu tive com vocês, que eu revi amigos tão queridos. Isso é um bem-estar que não tem dinheiro que pague. Então, dessa forma que nós devemos, no meu ponto de vista, logicamente, e tento transmitir a vocês, encarar as dificuldades da vida. O auxílio virá? Com certeza. A Casa Espírita nos recebe, nos recepciona, tanto na alegria, no momento bom, quanto nos difíceis. Está aqui para nos acolher. E certamente os trabalhadores se superam muitas vezes. Porque, como eu disse há pouco, renunciam muitas vezes de estarem com a sua família e se divertirem em outros locais para estarem aqui trabalhando. E esse trabalho é o ensinamento do Cristo. Em prol ao próximo, amando o próximo, fazendo ao próximo. E muitas das vezes a gente não sente o quanto nós somos assim privilegiados nesse sentido. Porque ao fazer o bem para alguém, ao auxiliar alguém, além daquela pessoa, dos reflexos produzidos junto à família dele, por exemplo, cada um deles tem o seu anjo da guarda. Cada um de nós, aliás, temos o nosso anjo guardião. E lá na frente, numa situação mais complicada, nós sejamos os necessitados, aí os benfeitores espirituais vão lembrar, aquele é um espírito amigo. Chegou o momento do acolhimento, de nós estarmos ao seu lado. Ou seja, quando muitas vezes de nós já dissemos, e do nada surgiu uma ideia, e do nada veio um auxílio. Então não é do nada, é o merecimento nosso. É Deus agindo permanentemente em nossa vida. Então a nossa fé jamais seja colocada à prova no sentido de que nós podemos, nós conseguimos, nós confiamos no Pai e somos merecedores, sim. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandonará. Ou seja, é essa fusão, vamos dizer assim, que vai nos mostrando. O interessante das redes sociais é a gente receber muitos vídeos, às vezes os compridos a gente não tem tempo assim e muita disposição de ouvir, mas aqueles mais rápidos traz muitas vezes uma mensagem que a gente precisa ouvir naquele dia. E ontem eu recebi dos amigos de Borborema, Centro Espírita da Família do Bem, uma coisa muito interessante, que fala de uma pessoa da altura dos seus 60 anos, falando do pai vivo com 92, que já foi um expoente na política no estado de Goiás, deputado, senador, prefeito, etc. E ele vivo, e ele falando esse filho. O que ele trouxe das verdades, dos conselhos do pai. Primeiro, seja bom. Nós, fazendo a nossa parte, sendo bom com o próximo, a gente desarma qualquer pessoa que venha contra algumas pedras na mão contra nós. Vocês já perceberam? Que quando uma pessoa vem totalmente agressiva contra nós, nós mantendo a serenidade, nos mantendo serenos, a pessoa vai se desarmando. Seja bom. Segundo, esteja sempre com Deus. Sendo bom, estando com Deus, olha que bênção. Olha que maravilha. O que nós esperamos mais? Ele complementa no terceiro de maneira sábia. Valorize e nunca abandone a sua família. Famílias no sentido de quê? Daquela que está junto, que acolhe, porque a gente sabe que tem situações difíceis, que não há como se manter relacionamentos ali, que não tem como progredir. É difícil, logicamente, mas a família em si, valorizar. Então, se nós somos bons, estamos com Deus e com a família, valorizando a família, certamente nós estamos aí cumprindo já praticamente os ensinamentos do Cristo. Certamente é uma visão maravilhosa para todos nós o cumprimento desses três exemplos citados por aquela pessoa. Faz silêncio e não te queixes. Agora eu vou trazer um exemplo meu. A gente não é legal trazer exemplo vivo da nossa vivência, da nossa experiência, mas como eu citei há pouco da minha mãe, a gente pode citar caso do Chico, caso do Dr. Inácio e tantos outros ali que nós sabemos através da literatura, mas quando nós experienciamos a situação, a gente vivenciou aquilo e a gente pode falar com mais propriedade. E isso aqui, faz silêncio e não te queixes.
28 de setembro de 2020, até 17, 15 de outubro de 2020. Começou o mês de outubro, aquele calor de 42, 43 graus, terrível que nós tivemos, a pandemia lá no pico, todo mundo morrendo, sem vacina, sem nada. E eu acometido do Covid. O Anderson lembra que eu fiquei totalmente afastado da rede social, parei. Eu não tinha condição de me concentrar em nada. Aí do dia 28 de setembro até lá para o dia 14 de outubro eu tive febre todos os dias, não cortava a febre. Então chegou um momento que eu parei. Isso aqui me fez lembrar desse momento. Faz silêncio e não te queixes. Isolado em casa, naquele quarto escuro, daquele calor tremendo, sem poder jamais ligar um ar-condicionado nem nada, um ventilador que não podia, estava com febre, e eu parei naquele momento. Parei e falei com Deus. Deus, eu tenho uma noção, há 14 dias eu estou com febre e não passa. Todos os amigos ali já tinha desencarnado um, e tantos outros na cidade ali, próximos que a gente conhecia. Falou, eu não estou tendo mais condição. Essa parte agora é com o Senhor, eu não consigo mais reagir. Em 10 dias eu perdi 12 quilos. Uma situação difícil. Então, jamais naquele momento, e aí eu trago para a minha experiência na doutrina, não me queixei um dia, não reclamei de nada, porque tudo tem a razão. E se era necessário eu passar por aquilo, eu consegui passar. Sem reclamar, sem dizer nada. Totalmente fragilizado. E estamos aqui até hoje. Então que cada um de nós também possa extrair as melhores lições quando a dor nos visita. Quando a dor toca fundo, como eu disse há pouco, que deixa abertas cicatrizes difíceis para nós. Mas que pouco a pouco, através do tempo, né, o nosso bendito tempo que vai se ajustando e pondo tudo no seu devido lugar. E Emmanuel vai finalizando. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meio que desconheces, Deus permanece agindo. Então, quando eu disse há pouco que quantos se adentram em busca do auxílio, do socorro, numa casa espírita, numa igreja católica, num templo religioso, qualquer que seja a denominação. E pouco a pouco vai recebendo essa proteção e esse amparo. E após a sua melhora efetiva, pare com o tratamento. A gente lembra que nós somos espíritos encarnados. Então, se a nossa parte espiritual ela não estiver devidamente equilibrada, nem mais nem menos, nem acima nem abaixo, ou seja, andar em sintonia, dificilmente nós estaremos numa condição boa. Dificilmente. E trazendo assim alguma coisa que remete a esse auxílio, eu deixei anotado aqui, aliás eu trouxe, né, para a gente aqui do Fonte Viva, no capítulo 66, Acordar e Erguer-se, que também através do nosso querido Chico, através do Emmanuel, está lá no versículo de Paulo em Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Ou seja, aí já é um chacoalhão mesmo, né? Mas eu não vou ler integralmente, mas eu só vou aqui passar para vocês a parte que nos cabe nessa fala de hoje. Lembrando que desperta tu que dormes, né? Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Ociosidade. Tantas pessoas que têm tempo, têm condição, mas não têm a vontade. Ou seja, o ócio tomou conta de cada um deles. Preferem ficar ali num sofá largado ali, do que fazer alguma atividade beneficente de poder auxiliar o próximo, por exemplo. Saindo da zona de conforto. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre o ilumine. Ou seja, o caminho é o trabalho. Nós, quando estamos trabalhando, a gente sente assim aquele cansaço físico que eu falo para os amigos, que é o cansaço bom do dia a dia. Porque você chegou em casa, tomou um banho, se alimentou, teve uma noite boa de repouso, um sono agradável, no outro dia você está novo. Agora experimenta passar dia após dia sem fazer nada. Experimenta uma vida na ociosidade. Vários amigos que se aposentaram há algum tempo, a gente tem conversado, eles sentem isso aí, ainda eu brinco e falo, vamos fazer alguma coisa produtiva.
faça doação, faça alguma coisa. Ou seja, a vida é trabalho constante. Para nós aqui encarnados principalmente, porque nós sabemos. Aos desencarnados então, mais ainda, porque o espírito não para de trabalhar. O trabalho da espiritualidade é incessante. Então, muitos dos nossos irmãos dizem de outras vertentes religiosas que morreu, descansou, morreu, agora está sossegado, a gente sabe que não é dessa forma. Porque primeiro vai ter que ter recuperação, o tratamento da moléstia que ele estava aqui, por exemplo, seu organismo está recuperado depois ali, no tratamento, etc., seu espírito está numa condição melhor, para o despertar, no aprendizado e no trabalho que ele é incessante. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos, não esquecemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Ou seja, lógico que tudo demanda do tempo do despertar de cada um. Não adianta chegar para uma pessoa que ele faz uso de cigarro, por exemplo, fala, para de fumar, é prejudicial para você isso aí. Vai entrar para um lado ou do outro, não vai adiantar. Da mesma forma que aquele que busca um auxílio numa casa espírita, é que chegou o momento. O despertar de cada um. Então a gente muitas vezes ouve alguma frase, alguma fala numa palestra, que seja, e fala, nossa, isso aqui servia para tal pessoa. Não serve para nós. Que nós achamos ainda, para intitular que serve para alguém, vejamos se não serve para nós inicialmente. Porque nós muitas vezes temos uma receita pronta para o problema do outro. E para o nosso a gente está batendo na mesma tecla e prosseguindo essa nossa teimosia muitas vezes. Então esse é um tipo de auxílio também. Agora, no Caminho, Verdade e Vida, também através do Emmanuel, do Chico, é o capítulo 100, Auxílios do Invisível. Então eu achei sugestivo que o auxílio virá, que era a mensagem da nossa fala, com esse Auxílios do Invisível. E Emmanuel complementa aqui, os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação. Ou seja, não vamos só esperar esse auxílio às vezes que vem do invisível. Se nós não fizermos a nossa parte. Lembra daquela frase que eu disse há pouco? Deus não multiplica zero? Se a nossa contrapartida não for ofertada, dificilmente nós vamos conquistar o que nós estamos buscando. Dificilmente. Lembrando do nosso merecimento também. É imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender. Não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Todos nós somos alunos, já dizia Zé Herculano Pires, o nosso querido filósofo da doutrina espírita. Então, muitas vezes, a gente que já agregou um conhecimento, já sabemos alguma coisa assim no sentido de tirar alguém daquela experiência ruim, não nos furtemos de tentar. Conhecimento adquirido, que fique sem proveito e uso ao próximo que seja, que valerá? Às vezes a gente conhece tantas pessoas que têm um conhecimento incrível. Muitas vezes são cerceados ali pela esposa, por exemplo, e de fazer alguma coisa a mais, o marido que não deixa a esposa trabalhar no sentido de fazer uma caridade, ou seja, tirar esse lado material e o coração fazer efeito, o coração trabalhar acima dessas expectativas que certamente falará mais alto no final, os resultados serão benéficos principalmente para nós. Aqueles que recebem momentaneamente sentirão-se agraciados e gratos muitas vezes, mas o nosso recebimento, esse é incontestável, esse é difícil de ser medido. E no Palavras de Vida Eterna, também outra obra do nosso querido Chico, através do Emmanuel, né? E está lá no versículo de capítulo 39, no Auxílio de Todos, está no versículo de Paulo a Timóteo 2:2. E ele cita aqui bem a realidade nossa, porque dessas corrupções que nosso mundo vive até o presente momento, dos mandatários, dos governantes das nações, pelos reis e por todos que estão em eminência, que estão no poder, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Ou seja, honestidade em todo momento. Lá naquele exemplo que eu citei os três, o primeiro, sejamos bons. E no último
parágrafo dessa mensagem. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-nos com a bênção da simpatia e da compaixão. Não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles. Ou seja, quantos esperam ali, e tem aquela frase pronta, quanto pior, melhor. Não, vamos pensar no conjunto, num todo, e não especificamente em alguma parte exclusiva. Se vai mal para mim, por exemplo, dificilmente será bom para o Flávio, para o Ilcinho, para o Anderson, para os demais amigos aqui. Então tem que ser uma coisa justa, uma coisa que possa beneficiar a todos, indistintamente, e não direcionar, levar o bolo para os amigos, que a gente sabe que muitas das vezes funciona dessa forma. Na verdadeira caridade, uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base da segurança com o nosso caminho. Então, quando nós trabalhamos com honestidade, quando o nosso coração tem pureza, aquela frase, sejamos puros de coração, é aí que está o segredo muitas vezes. Aquele ditado que nós ouvimos muitos dizerem, de boas intenções está cheio, né? Então que o nosso coração possa falar mais alto, que as experiências extraídas nos auxílios ofertados a quem quer que seja, de você ver um sorriso em alguém, e principalmente quando após muito tempo passado, alguém bate as suas costas aqui, agradece você. Fala, aquele momento que eu estava mais necessitado, eu não esqueci jamais do que você fez para mim. E eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram um dia um favor a alguém. Já prestaram auxílio, sem nenhum interesse, nenhuma intenção de ser retribuído. E aquela gratidão, aquela pessoa certamente em suas orações lembra de você, lembra da sua família, lembra daquilo que lhe tocou o coração. Como aquele exemplo citado, amanhã nós poderemos ser os necessitados. Então, meus amigos, era isso que a gente poderia trazer essa noite. O tema, o auxílio virá, como eu me propus o tema para a nossa fala, é nesse sentido. Não nos acanhemos. Precisando, vamos buscar o auxílio. A Casa Espírita está aqui para nos acolher todos os dias. O telefone nosso, quando está acabando a bateria, o que nós fazemos? Vamos lá na tomada para que a carga seja novamente, volte lá e seja cheia a bateria, seja carregada. E a nossa conexão com Deus é instantânea. Não precisa da tomada, não precisa de nada, a não ser o nosso coração, a não ser a nossa mente totalmente ligada a Ele. O auxílio virá com certeza. O auxílio e a hora que nós precisarmos, jamais nos furtemos. Eu brinco com os amigos da nossa Casa Espírita lá, Dr. Bezerra de Menezes em Pongaí, que muitas vezes nós lembramos de chegar à Casa Espírita e no caderno de prece e oração, a gente põe o nome de inúmeras pessoas. Ótimo, muito bom isso aí. Lembramos de um amigo que está passando por algum problema material, problema de saúde, colocamos, pedimos uma espiritualidade que auxilie aquele irmão, a família dele. Mas lembremos também do nosso, de nos fortalecermos também. Porque muitas vezes nós estamos tentando levar todos conosco ali da nossa casa, os nossos filhos, por exemplo, nossa esposa, os nossos que antecederam, nossos avós, nossos pais, e às vezes nós não estamos em condições de fazê-lo. Nós não estamos com energia satisfatória para que isso aconteça. E volto numa frase do Haroldo Dutra de novo, que nas aeronaves está escrito ali, quando se adentra, em caso de necessidade, em caso de algum uso da máscara de oxigênio ali, que primeiro você coloque em você. Você seja o usuário. Não você tentar auxiliar alguém com aquela máscara de oxigênio, o que quer que seja ali, mas primeiramente você. Porque a partir do momento que você esteja bem, você terá energia suficiente, seu pensamento vai ter mais condições de ver o que pode ser feito. Ao passo que muitas das vezes, sem o oxigênio, sem as energias necessárias, nós estaremos ali cambaleando, tentando acudir um ou outro e dificilmente teremos êxito. Então, meus queridos amigos de Araraquara, agradeço mais uma vez ao convite do Flávio, aos trabalhadores dessa casa, aos amigos que volto a rever nessa data, a vocês que eu estou conhecendo hoje, presentes aqui, aos amigos da página. Eu desejo do fundo do meu coração que cada um de nós, cada um de vocês, possa perceber
o quanto importante cada um de vocês é. Cada um de nós somos. Nós somos únicos, exclusivos. Somos imagem e espelho para muitos da nossa família ou até amigos que se espelham nos nossos comportamentos, nos nossos atos. A gente vê uma pessoa que nem o Flávio, brincalhão, alegre desse jeito aqui. Quando abriram a Casa Espírita, quando começou o trabalho aqui junto com a Isabela e o grupo, eu fiquei muito feliz de saber dessa atitude, porque é uma luz a mais brilhando, é Jesus presente aqui para acolher. Então eu desejo do fundo do meu coração que cada um de vocês jamais desanime na caminhada. Problemas todos nós temos, sejam pequenos, enormes, gigantes, já superamos tantos outros por aí. Então que possamos verdadeiramente ter fé em Deus, esperar que o auxílio virá. O tema da nossa fala dessa noite. Basta lembrarmos das dificuldades superadas até hoje na nossa vida. Quanta superação! E de onde vêm essas forças? Certamente Deus se faz presente entre nós. Então eu desejo que todos vocês, ao retornar aos vossos lares, levem consigo muita paz, muita harmonia, todos os fluidos que já receberam, o passe, a água fluidificada, que certamente receberão, essas boas energias que emanam desse recinto, dessa casa. Aos trabalhadores, a essa casa, vida longa, saúde e paz, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Tavinho. Muito importante essa fala nesse momento, né? Pra gente se fortalecer e pra gente entender, né? Por que a gente precisa sempre de um braço, de uma mão estendida nos momentos de dificuldades, né? Porque eles virão para todos nós. Então vamos agora agradecer aos nossos amigos que estiveram com a gente virtualmente. Que Jesus abençoe o seu lar e a sua família. Uma boa noite a todos.